Eu estava falando para Emerson, e a gente até depois mudou o assunto. Eu disse, não, Emerson, assim, o que não faz desistir é o apoio de vocês, professores. Porque, tipo, a gente conversa, né? Volta e meia você dá uma palavra de apoio, conversa comigo, aí outro professor vem e fala comigo, Emerson mesmo, e assim vai. Tipo, você, porra, eu vou desistir com essa galera toda torcendo comigo, pegando na minha mão, não posso fazer isso. Eu vou ser covarde comigo e com ele, entendeu? Mas é É sofrido. verdade. Isso. É sofrido. E às vezes as pessoas mesmo, acho que todo mundo é vítima, passa por essa situação. Às vezes as pessoas mesmo que já vêm no mundo por natureza para torcer, para torcer pela gente, são os primeiros a criticar, desanimar. Eu fui vítima de muitas críticas, não assim da família da gente, assim, consanguínea de primeiro grau, por exemplo, mas de pessoas que a pessoa se envolvia e tudo e desacreditava na pessoa, tirava brincadeirinha que a pessoa sabe que no final das contas, dava aquela machucada no coração, tipo, você vai pro livro do recorde, faz concurso e não passa, sabe? E isso é chato, sabe? É pessoas que você vê pelo olhar que fica torcendo para você dar errado, sabe? E às vezes você olha, porra, bicho, tá doido. E hoje essas mesmas pessoas ficam, sabe, atrás da pessoa, fica. Mas aí a gente já entende quem é quem e tal. Mas é corre da vida, sabe? Então a gente não pode desanimar, não. Vai ter sempre esse tropeço. E a gente fica triste porque as pessoas que eram para dar apoio a gente, né, são as que mais magoam, né? E é sempre verdade. Oi, Everaldo, quando a gente resolveu montar esse grupo aqui de estudo, né, as meninas, Tiara, Beto, o pessoal, mas vamos fazer, eu digo, rapaz, meu tempo é curto e tal. E aí depois eu fui refletir, né, e muitos alunos, né, assim como eu fiz grandes amizades aí em Salgueiro, aqui também em Pesqueira, confia no trabalho da gente, né? O Glass Cleide mesmo, quando ficou sabendo que eu estava com esse grupo, o Glass Cleide na mesma hora entrou no grupo, né? E até disse para mim, não me deixe fora dos próximos eventos. Foi isso, Glass Cleide? Então, às vezes, por mais que o dia seja cansativo, por mais que a gente corra, mas tem pessoas que se inspiram na gente, que tá essa hora aqui, aí isso dá motivação, entendeu? Dá muita Isso, motivação. certeza. Entendeu? E aí, quando o Tiara falou hoje aí que você estava online, eu disse, rapaz, manda o link para ele aí. Manda o link para ele aí. E Porque sempre que puder, pode chamar, eu estou à disposição. Só dá errado quando eu estou trabalhando lá no estado lá que Tiara ama. Trabalhando que a gente fizer, vai mandar o link, aí você vai na cela, entrevista o preso. E a gente conversa aqui. Aí era show, né? Era Ei, um Everaldo. Tipo, são repórter, entendeu? Ei, se Deus tiver pena de mim e eu passar nesse do Ceará, será que vai dar certo nós trabalhando juntos? Uma hora vai botar logo, vai para responder um padre. Rapaz, é arriscado, né? Mas dá certo. Chega lá, a pessoa se reinventa. Olá. Mas a turma aí, pelo menos assim, Tiara, Graça e Cleide, aí são estudiosos e logo, como os demais, né? Estou falando delas em especial porque eu já conheço e tal. Mas não estão na fila aí, estão bem pertinho de alcançar aí os picos da glória. As meninas, no último concurso de Polícia Penal, fizeram os grupos de estudo. Amém. E tal, e eu participei de madrugada e tudo. Foi muito gratificante. Esse ano, quando tiver de novo, eu vou me juntar de novo com o pessoal aí e a gente fazer os eventos. O pessoal aqui, Bebeto, aqui em Pesqueira, não tem essa cultura de madrugão, não é isso, Matheus? Os meninos aí, Matheus, não tem essa cultura. Aqui só tem um cursinho na cidade. E Pesqueira é uma cidade bem desenvolvida, né, cara? Assim, tem muita gente. Justamente, mas assim, para essa parte de concurso, os meninos daqui que estão aí no grupo aí podem confirmar. O pessoal aqui, a galera do cursinho não, mas o resto da cidade não é muito focado em concurso público, entendeu? Então, começaram a ter o gosto agora. Por exemplo, a gente tinha uma turma aqui numa prova mais, era uma turma lotada mesmo. E aí, você estava falando aí que dormiu muitas vezes em rodoviária, e muitas vezes você pegava táxi, o cara ficava rodando, né? E o cara fica cansado e tal. E aí, vou contar aqui rapidinho aqui um episódio, um vídeo rápido, só para vocês terem ideia. Só para ter ideia. Pronto, Lácio. É bom depois eu passar aqui para dar uma palavrinha com ele. Natália, que está aí no grupo aí, que eu chamo de Bolacha. Natália, no dia do concurso da PM,
Era o aniversário de Natália, e Natália perdeu a prova. Não foi isso, Natália? Perdeu a prova, ela. Estava bem preparada, se saía super bem, Tiara, nos simulados, e chamou uma moto Uber, aí o cara demorou, depois, em cima da hora, cancelou a viagem, e o que acontece? Quando pegou a moto, ela chegou lá 7h33. 1 ano e 4 meses de estudo, como ela disse aí. Quer falar? Libera o microfone, Natália. Fala aí rapidinho. Mas é como eu disse a ela, eu disse, tudo é na vontade de Deus, né? Era porque o concurso não era para você. A gente não entende, né? Isso, Fala. isso. Realmente, as coisas só acontecem na hora que Deus quer, né? Porque a Chegou pessoa vem quantos minutos atrasado lá, Bolacha? Tu chegou? 3 minutos atrasado. Perdeu a prova da PM Pernambuco. Estava bem preparada ela. 1 ano e 4 meses estudando. Mas isso tudo às vezes a gente questiona, se chateia, né? Toda a preparação e tudo. Mas às vezes é algum tipo de livramento. Deus às vezes está guardando Preparando algum. uma coisa até às vezes até melhor, né? Talvez a Polícia Militar de Pernambuco fosse o melhor para ela no momento e não era para acontecer, né? E em outra oportunidade pode acontecer no outro estado ou então em Pernambuco de novo, no próximo, né? Então a questão de concurso também tem muito essa questão espiritual. A gente tem que ver muito a questão de essa questão cristã, né? Essa questão de Deus na vida da gente, os propósitos. Porque às vezes, muitas vezes, você vai para um concurso fazer a prova, dá tudo certo, aí você estudou, está preparado, e chega no momento que você tem um mal-estar, tem uma situação, e você não se dá bem naquela prova, né? E às vezes você não entende que você vai para um concurso que não está nem tão preparado e tudo, e se dá bem. Então, eu já fiz esses testes, comigo já aconteceu. Então, muita coisa essa questão espiritual, essa questão de Deus, sabe? Questão cristã. Então, a gente tem que se atentar também aos sinais e que não pode parar, sabe? Os cabras não podem parar e tem que continuar. Eu sou a prova viva de muitos concursos que eu fiz, que reprovado, sabe? Depois você vai pegando as manhas e Deus vai encaixando você nos locais certos. Teve quando eu passei no policial penal, né, agente penitenciário no Ceará, eu estava tão assim perturbado, querendo passar ser servidor público, que eu tinha um grupo de estudo que eu fui o último a ser aprovado. E eu era um dos mais preparados, mas era um negócio que quando eu passava no teste físico, era reprovado no psicotécnico. Era um negócio muito escroto. Aí, quando eu fui chamado para o concurso Ceará, eu já tinha feito PM de Alagoas, agente penitenciário do Rio Grande do Norte, tudo mesmo, bombeiro do Rio Grande do Norte. Eu fui chamado para os 4, cara, um em cima do outro, assim, para eu escolher, tu acredita? Então, assim, eu fui chamado por quê? Porque eu fiz concurso. Eu fiz os concursos, tudo. Saía tudo, eu tava indo para cima. Era uma época que também saía muito concurso. Hoje a gente vê Polícia Penal do Ceará, já tá com o quê? 6, 7 anos aí, né? 5, 6 anos, mais de 5 anos que não tem. Mas terminando no estado, eu conheci o Nordeste todo assim, as capitais, fazendo concurso. Sabe? Sofrimento grande. Mas é tudo no tempo de Deus, pessoal. Não pode desanimar. Fala, Tiara. Everaldo falando isso aí, e eu lembrei de mim, né? Assim, que eu tava, e era o que a gente tava conversando antes de Everaldo entrar. Eu tava preparadíssima para a Penal do Ceará. Quando eu fui fazer a prova, Everaldo e Emerson, que o sobrinho de Arthur foi me deixar na escola, ele, tchau, tia. E eu, assim, eu acho que isso foi até um castigo pela minha arrogância. Eu falei, tô indo ali, assim, na minha nomeação. Porque eu tava segura, sabe, Everaldo, que eu passaria. Eu estava segura. E, assim, até hoje eu não consegui entender. Assim, até hoje, entre aspas, né? Porque hoje eu entendo o porquê de eu não ter entrado. Talvez não fosse o momento. Mas eu estava bem. Em tudo. Tudo. Meu povo, foi muito bom aí a participação de vocês aí, tá? Mas vamos dar uma cuidada que já vai dar 11 horas, né? Eu vou deixar vocês aí. Se quiser assistir a aula, deixa você aí, viu? Senão, outra hora você entra aí. Em outra oportunidade aí, pode convidar que eu entre aí para trocar viu? Uma ideia. Bom lhe ver, viu, tio? Boa sorte aí para todo mundo. Deus abençoe, viu? Vai dar certo. Um abraço. Obrigada, Everaldo. Valeu. Tu é meu. Valeu, um abraço. Valeu. A todos. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Boa noite, tchau. Valeu. Tchau.
Bom, meu povo, vamos embora aqui, vamos começar nossa aula aqui. Nosso amigo Veveto aí entrou aí de surpresa aí, fez uma participação, tá? E aí hoje temos só nós aqui, mas vamos embora. Vamos embora, a aula vai ficar gravada. Quem não assistiu, assiste depois, tá? Com relação à aula de ontem, deve ter dado algum problema na plataforma. Eu tentei baixar as aulas hoje e não consegui, estava travando. Aí eu pedi para Antônio verificar lá. E qualquer coisa amanhã a gente posta as duas aulas de hoje. A de hoje e a de ontem, tá? Fala, Darlando. Beleza? Darlando pediu para entrar e entrou agora. Fala, meu chefe. Tava esperando você para gente começar. Beleza? Então, pô, vamos lá, que a gente tem 30 questõezinhas aí. Eu coloquei a maioria certa ou errada, que era para a gente adiantar. Darla, não noite perder tu muito fez tempo. falta na sala, viu? Oi? Ele tava cansado, bichinho. Beto ainda tá em casa, mas tá bem. Mandou um recado aqui, tá? Disse que tá bem, tá com saudade de todo mundo. Pra semana ele tá com a gente aí. Beleza? Que ele tá com problema na cavícula, mas disse que tá bem, tá em casa já. Pois é, Darlano, vamos embora. Meu povo, com relação aí nosso simuladozinho aí, o mini simulado que a gente falou ontem, certo? Vamos começar aí, ó. Começar aí sobre os assuntos que eu falei para vocês, né? Pacote Office, rede de computadores, sistema operacional. Não, Darlan, tá de boa. Everaldo estava aqui com a gente aqui, dando uma palhinha, dando um incentivo aí. Já está 16 anos no sistema penitenciário do Ceará, levou muito pau nos concursos. E estava aí incentivando essa galera aí, né? Mas não, na hora certa, todo mundo alcança aqui os objetivos, se Deus quiser. Então, ó, voltando aqui os assuntos, eu abordei todo o assunto que a gente viu até agora, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Primeira questãozinha aí, sobre Excel. O que é que ele diz? E lá no Excel, utiliza-se a fórmula, e aí ele lista para você aqui a fórmula. O que é que eu disse para vocês ontem? No dia da prova, a primeira coisa que vocês têm que perceber é se tem um sinal do igual. Se tiver o sinal do igual, aí vocês continuam a leitura, porque, de fato, isso aqui é uma fórmula. Tá? Se não tiver o sinal do igual, você esquece, porque se não tiver igual, não é fórmula, é texto. Então, aqui diz o seguinte, utilizando dessa fórmula, ele diz que o resultado do cálculo será 9. Como a gente viu as regras, né? A gente conheceu as regras e falou ontem. Uma fórmula, primeiro você começa resolvendo o que está entre parênteses, certo? Depois, se tiver exponencial. E o exponencial, como eu falei, é como se fosse a raiz quadrada de um número. Depois você vê se tem divisão ou multiplicação, certo? E depois adição ou subtração. Aqui, se você for analisar, tem uma soma e tem uma multiplicação. Então, pela regra, eu vou começar pela multiplicação. Então, 4 vezes 2, 8. 8 mais 3. 8 mais 3, 11. Então, aqui ele disse que o resultado daria 9. Então, ó, questãozinha errada. Tá? Errada. Se a gente fosse pelo outro lado, 2 mais 5, 2 mais 3, 5. 5 vezes 4, 20. A banca poderia também colocar um 20 lá para confundir vocês. Então, muito cuidado aí, atenção nesse jogo de sinais aqui, tá? Muito cuidado aqui nesse jogo de sinais. Então, 4 vezes 2, 8, mais 3, 11. Ele disse que dava 9, então errado. Questãozinha tranquila. Por que eu digo a vocês, para vocês tomarem cuidado com essas questões bobas? E uma questão ou duas questões, às vezes faz diferença para a gente. Teve alguns alunos aqui no cursinho que, por conta de uma ou duas questões, não tiveram a sua redação corrigida, né? E não vão para a próxima etapa aí. Então, às vezes, uma questão boba faz com que a gente fique revoltado. Então, às vezes a gente entende a adrenalina do concurso, tudo, né? Então, muito cuidado, pessoal, muito cuidado mesmo, tá? Fala, Grazi. Esse concurso que Everaldo hoje é a gente, eu não entrei por conta do meio ponto. Meio ponto, né? Mas não foi por causa daquela questão da trucar, não, foi? Foi justamente, fiquei truncada naquela porra. Acho que você e o Brasil todo estavam em Fortaleza e se lascou por causa da trucar. Eu estava lá nesse concurso lá, eu tinha levado a galera do Gênesis lá. Foi foda mesmo. Vamos lá. Na segunda questão, o que é que ele diz?
E lá no explorador de arquivo do Windows 10, a opção de mapear a unidade de rede pode ser utilizada para indicar a unidade local e que se deseja conectar e assim fazer uso facilitado dos arquivos nela armazenados. Então, o que é que a gente aprendeu aqui? Que o explorador de arquivos do Windows é como se fosse o gerenciador de todo o sistema, tá? É como se ele fosse o gerenciador. É ele onde você gerencia e faz todo o manuseio do sistema operacional, tá? É o gerenciador aqui, tá? Então, ele diz que lá existe a opção de mapear a unidade de rede, que você pode utilizar para indicar um local que se deseja conectar e assim fazer uso facilitado dos arquivos nele armazenados. Perfeito, tá? Quando ele diz mapear, o que ele quer dizer? A unidade de rede, a unidade local, ela é baseada na letra C, né, que é central. Então, toda vez que você instala o sistema operacional, tanto Windows como Linux... A internet aí também está falhando. Oi? Não, aqui tá ok. Tá falhando aí, pessoal? Ou tá normal? Tá. Tá, Aqui me beleza. Tá, beleza. Show de bola. Ô, Lena, só desativa teu Oi. microfone por enquanto, que tá dando retorno aqui no meu ouvido. Beleza, show de bola. Quando tu falar, tu levanta a mãozinha, que aí eu paro. Beleza? Então dá um retornozinho aqui. Então, meu povo, o que acontece? O explorador de arquivo, como eu falei, é como se fosse o gerenciador de uma empresa, né? É lá onde você gerencia tudo. Quando ele diz que mapear a unidade de rede, o que é que ele quer dizer com isso? Que dentro do sistema operacional, quando você instala qualquer sistema, seja ele o Windows ou Linux, ele ganha a letra C, né? Se você clicar aí em meu computador, ele vai abrir lá a unidade C. Se ele tiver com a bandeirinha do Windows, significa que o sistema operacional instalado lá é o Windows. Se ele tiver um pinguim, significa que ele está Linux, tá? E aí, como ele disse, mapear a unidade de rede. O que é que ele quer dizer com isso? Que você pode mapear o seu computador via rede. Então, eu posso colocar uma pasta lá, tipo assim, aulas online. E aquela pasta eu posso mapear. E quando eu mapeio, eu mando o link, né, com o IP da máquina. Então, ali dentro eu coloco as pessoas autorizadas. Então, por exemplo, é o que a gente faz aqui nas aulas, tá? Aqui nas aulas a gente coloca, depois coloca para editar e vocês futuramente assistem às aulas. Mas só assistem as pessoas autorizadas, entendeu? Então, o que acontece? Mesmo assim, você pode. Então, eu posso pegar essa minha pasta, mapear na rede, e só os alunos do grupo online podem ter acesso ao material lá, de onde tiver, seja pelo computador, pelo smartphone. Então, quando ele diz aí que lá você pode indicar o local desejado, para facilitar quem? Os arquivos nele armazenados, essa questão se tornou certa. Beleza? Também questão tranquila aí, e abordada muitas vezes em muitos concursos aí. Beleza? A terceira questão, ele fala assim, ó, que lá no Word é possível você inserir um sumário em um documento existente, por meio da formatação prévia de estilo e sua atribuição a cada item ou título que será usado como indexador. E ele diz que os comandos necessários para que o usuário execute essa formatação seria nas referências sumárias. Também é uma questão correta. Quem marcou correto aí, parabéns. Por quê? Como ele mesmo falou aqui, né? Num documento existente, você pode formatar ele do jeito que você quiser. Você pode botar número de páginas, você pode colocar cabeçalho e rodapé, você pode colocar como a própria falou, já livrou o corte aí, como a própria questão falou, você pode incluir um sumário, tá? Você pode mudar o estilo da fonte, você pode colocar macros, tá? Então, assim, dentro do texto, do Word, né, de um documento existente, você pode fazer o que você desejar. Você pode colocar figuras, você pode colocar links diretos da internet sobre uma pesquisa, você pode inserir tabelas, gráficos, assim como queira. Então, a terceira questão, segundo Tiara, já livrou o corte aí. Então, também estaria certo, tá? Vamos para a quarta questão, que diz assim: as intranets são redes que permitem utilizar as tecnologias de internet para conectar, por exemplo, uma empresa com seus clientes ou fornecedores
por meio de VPNs. Então, na aula de rede aqui, a gente falou o seguinte, falou sobre as redes de internet, né? Falamos sobre a rede PAN, a rede MAN, a rede LAN, o WAN, falamos das VPNs, né? Falamos de intranet, de extranet. Então, esse mini simulado é para vocês treinarem e relembrar o que a gente viu aqui em aula. Então, ó, o que é que ele diz? Que as intranets são redes que permitem utilizar a tecnologia de internet para conectar. Por exemplo, empresas com seus clientes, fornecedores, através de uma VPN. E quem seria essa VPN? A VPN nada mais é do que uma Virtual Private Network, ou seja, uma internet virtual, tá? Privada. Então, onde é que está o X da questão aí e o erro da questão? O erro da questão está aqui, ó, quando ele fala intranet. Então, vamos raciocinar. Se eu, Emerson, tá, tenho uma internet, como ele disse lá, e eu preciso fornecer para Darlano, que é meu cliente, que eu preciso fornecer para Matheus, que é meu fornecedor, que eu preciso fornecer para Glace Cleide, para Leninha, para Cláudio, que são meus colaboradores. Então, essa VPN vai ser uma intranet ou vai ser uma extranet? Então, se a gente raciocinar, essas pessoas não vivem dentro da minha empresa, tá? Não vivem dentro da minha empresa. Elas são pessoas externas. Então, se ela é externa, como disse nosso amigo Darlan aí, ela é uma extranet. Então, o erro da questão está ali, tá? O erro da questão está ali. Quando ele fala que as intranets são redes que permitem interligar clientes e fornecedores. Não. Quem permite interligar clientes e fornecedores é uma extranet. Porque a minha intranet, ela é interna. Só quem vai usufruir são os meus funcionários, tá? Então, meus clientes, meus fornecedores são externos. Então, o X da questão está aqui, tá? Então, questãozinha errada. Então, muito cuidado na hora que vocês for analisar no dia do concurso, tentem interpretar a questão, circulem, façam o que eu fiz aqui, né? Circulem, puxem para cá, escrevam, pode escrever, pode pintar, colorir, do jeito que vocês quiserem. Vocês pagaram a inscrição e quando terminar, vocês vão levar a prova para casa e corrigir. Então, vocês podem fazer o que vocês quiserem, beleza? Fica mais fácil para vocês interpretarem as questões. Então, vamos lá. A quinta questão, ele fala assim, ó. E lá no explorador de arquivos, eu já falei que o explorador de arquivo é o quê? Ele é o gerenciador, tá? Então, ó, lá no explorador de arquivos do Windows 10, os arquivos, as pastas recentemente utilizadas pelo usuário ficam disponíveis em destaque ao se abrir o acesso rápido. Então, o que é que você tem que analisar? O que é que ele falou aí? Ele falou que é o sistema operacional Windows 10. Então, vamos lá. Quando foi lançado o 2010, tá? Em 2015, vieram várias novidades que o 7 não tinha. E aí foi aquele turbilhão de informações, né? Para quem estava acostumado com o 7. Então, o acesso rápido foi uma novidade que não tinha no 7, tá? Assim como o Cortana, tá? Que foi uma novidade. Assim como o BitLocker, que é o sistema criptografado que não tinha no 7, tá? Assim como o navegador Edge e por assim por diante. Então, vieram várias novidades. Então, quando ele fala que o explorador de arquivos lá do Windows 10 tem esse acesso rápido, e esse acesso rápido fica em destaque, sim. Se você quiser fazer o teste, você segura a tecla Windows, aí, que é essa bandeirinha ao lado do FN, mais a letrinha E de explorador de arquivos, e ele vai abrir o gerenciador, né, que é o explorador. Do seu lado esquerdo, lá em cima, no canto superior, você vai ver lá, acesso rápido, tá? São as páginas mais acessadas que você clica, fica lá dentro do acesso rápido. Então, elas são utilizadas, elas ficam em destaque ao se abrir o acesso rápido. Então, quinta questão, correto. Beleza? Quinta questão, correto. Sexta questão diz assim,
Caso se deseje ter acesso remoto a todos os aplicativos e recursos de um computador conectado em rede, de forma similar ao que ocorre no acesso local, é possível fazê-lo por meio de recursos disponibilizados na área de trabalho remoto. Tá? Então, sexta questão, como disse nosso amigo Cláudio, também está certa. Ah, professor, eu nunca vi esse acesso remoto na minha máquina. Será que o meu tem? Meu jovem, minha jovem, se você tem um Windows 10 e você tem dúvida do que tem dentro do seu computador, logo aí embaixo, perto da bandeirinha do Windows, que é o botão iniciar, existe aquele campo de pesquisa, tá? Esse campo de pesquisa é chamado de Cortana, tá? E vai ter uma questãozinha aqui lá na frente que a gente vai falar sobre ela. Por quê? Segundo informações, a partir do segundo semestre, o Cortana vai deixar de existir. Por quê? A Microsoft implementou um novo assistente virtual chamado Copilot. Copilot, tá? E, por sinal, já está vindo nos novos notebooks, nos novos computadores com Windows 11. Então, se você comprar amanhã um computador e esse computador tiver o Windows 11, não estranhe, você vai procurar a Cortana e ele não vai ter mais lá a Cortana. Lá vai ser Copilot. Tem a mesma função? Tem. Ele tem a função embaixo de pesquisar e ao lado você vai ter um símbolozinho do Copilot. Se você parar o mouse em cima, ele vai aparecer o nome, Copilot. E por que a Microsoft resolveu tirar a Cortana? Porque com o chat GPT, tá? Com a inteligência artificial, as pessoas passaram a adquirir isso. E a Microsoft ficou para trás. Se tem uma coisa que ela não faz é perder parada. Então, se um concorrente lança uma coisa, a Microsoft atualiza e lança outra. Então, ela criou o Copilot, que é uma plataforma voltada para a inteligência artificial, tá? Então, é um Cortana 1000 vezes mais, assim, em termos eu posso dizer a vocês, como é que eu posso dizer? Em termos de ajustes, né, de tecnologia, muito mais do que a Cortana. Então, o sistema operacional Windows 11 já está saindo com o Copilot. Então, quando o cara fala assim, que existe os recursos disponibilizados na área de trabalho remoto, se você tiver dúvida do que tem na sua máquina, se a sua máquina for Windows 10, embaixo onde tem o pesquisar, você coloca lá, área de trabalho remoto. Você vai ver que vai aparecer. Se você tiver dúvida que tem uma calculadora, você coloca lá, calculadora. Então, qualquer coisa que você queira saber se sua máquina tem, se você botar embaixo, pesquisar e colocar o nome daquilo que você tem dúvida, ele vai dizer se a máquina tem ou não tem. Então, a área de trabalho remoto, se você colocar lá embaixo, ele vai aparecer lá para você, a área de trabalho remoto, tá? Então, se você clicar nele, ele vai ficar no meio da tela, ele vai pedir o nome do computador. Esse nome do computador, para você ter acesso remoto, não é a marca do computador, Ace, Dell, Positivo, não. E sim o nome lógico da rede. Então, o nome lógico, geralmente, é o IP da máquina, né? Então, digamos que eu quero ter acesso aí remoto à máquina de Darlano. Então, ele me passa o IP da máquina e eu lá no acesso remoto, eu coloco // invertida, coloco o IP da máquina e aí eu vou ter acesso às faixas que Darlano achar por bem que eu possa ter contato lá, tá? Para não ter acesso a todo o computador dele. Então, ele diz assim, essa faixa ele pode acessar, essa faixa não. Então, quando eu, através do IP, tiver contato com a máquina dele, eu vou conseguir conectar e abrir só aquelas faixas que ele me permitiu naquele momento. Beleza? Então, sexta questão é uma questãozinha tranquila. Sétima questão fala assim, que lá no navegador do Google Chrome, é possível você acionar o modo de janela anônima, tá? Mantendo-se a navegação privada. Nesse modo, apenas os históricos de navegações são gravados no dispositivo, com exceção dos cookies. Então, a gente falou rapidamente, mas quem já foi meu aluno, já viu em sala de aula, que eu já falei várias vezes sobre os navegadores e sobre o acesso às janelas anônima, privativa e em private, tá? Todas essas nomenclaturas têm o mesmo sentido. Qual o sentido? Não deixar rastros. Então, não deixar rastros. Então, ó, se liga só.
Quando você navega no Google Chrome, a navegação ela é chamada de anônima, beleza? Quando você navega no Mozilla Firefox, a navegação é chamada de privativa. E quando você navega no Microsoft Edge, que é o navegador padrão do Windows 10, ou no Internet Explorer, ambos têm a nomenclatura chamada navegação in private, ok? Então, Google Chrome, navegação anônima, Mozilla Firefox, navegação privativa, Edge e Internet Explorer, navegação in private, beleza? Então, o que acontece? Quais são os atalhos para que isso aconteça? Se você, na hora, né, quiser botar um atalho, Ctrl Shift N, você navega no anonimato, dentro do Google Chrome. E Ctrl Shift P, ele tanto serve para o Mozilla Firefox, para você navegar no privativo, quanto serve para você navegar no Edge e no Internet Explorer, para navegar no in private. Então, o nome por si só já está dizendo. Se você quer navegar privativo ou no anonimato, não é para ficar nenhum rastro. E aí, nessa questão, existem dois erros aí, que eu vou mostrar para vocês agora. Primeiro, ele diz que o navegador é Google Chrome, tá? E ele diz que no navegador o navegador do Google Chrome é possível você acionar a janela anônima, navegando na navegação privada, tá? E aí ele diz que, nesse modo, apenas os seus históricos de navegação são gravados nos dispositivos. Se você está no anonimato, não fica nada gravado. Nem os cookies, nem histórico, nada. Aí você vai dizer assim, peraí, professor, caiu numa prova que os servidores que a gente acessa, mesmo no anonimato, têm acesso, de fato. O que eu quero dizer com isso? Se porventura no trabalho você acessa, por exemplo, ao G1, para ficar ligado nas notícias, né, do Brasil e do mundo. E aí, aos olhos nus, né, para o usuário doméstico, para o seu colega de trabalho, se ele for lá mexer no seu navegador, ele jamais vai saber que você entrou no G1, tá? Porque para o usuário doméstico não fica vestígio nenhum. Mas digamos que você cometeu um crime dentro da empresa e aí sua máquina foi apreendida, foi para perícia. E aí os peritos vão ver através da tecnologia avançada que tem os peritos que vocês acessaram o G1. Né? Por quê? Porque os servidores são obrigados, através de de ordens judiciais, a informar os clientes e os IPs que tiveram acesso aos seus servidores. Então, ela se torna anonimato só para usuário doméstico. Mas não vá achando assim, eu vou entrar aqui no anonimato, eu vou entrar no Banco Central, vou esculhambar aqui e ninguém nunca vai saber que eu acessei. Não vá pensando dessa forma, tá? As pessoas que estão no seu trabalho, ao seu redor, de fato, não vão ter acesso. Mas o Banco Central, por si só, ele vai saber que você acessou lá, que você esculhambou e pintou a miséria lá. Beleza? Então, essa questãozinha aqui, ó, quando ele diz, ó, lá ficam gravados apenas história de navegação, é errado. Tranquilo? É errado. Então, vamos agora para a 8ª questão. Até agora, 7 questões. Todas tranquilas, mas os senhores e as senhoras aí, tem alguma dúvida em alguma questão? Se tiver, a gente volta, a gente explica, dá exemplo. Eu acho que até agora tá tudo tranquilo, Não, né? tranquilo. Beleza. De boa também. Show de bola. Então vamos lá. 8ª questão, meu povo. Diz assim, que lá no Word do pacote Office 365, que está fresquinho na mente, a gente viu ontem, né? Diz que para você sublinhar uma palavra no texto, é necessário selecionar a palavra e em seguida clicar no botão, esse botãozinho aqui, tá? Na barra de ferramentas, ou acionar simultaneamente as teclas Ctrl mais S. Ctrl mais S. Aí eu pergunto aos senhores, diante dessa informação aí, de fato, para acionar a palavra sublinhada, você precisa, de fato, clicar nesse botão. Perfeito. Mas, simultaneamente, se eu clicar em Ctrl S, eu vou sublinhar ou eu vou salvar aquela palavra ou aquele texto? O que é que vocês acham?
Vocês acham que aqui Ctrl S é para, de fato, sublinhar ou salvar? Sublinhar. Eu também acho que tem que ser sublinhar. Sublinhar, né? Tá. Sabe falar, essa tecla de atalho já caiu em alguns concursos, e como eu disse a vocês, muitos candidatos, às vezes por uma ou duas questões, eles acabam perdendo a vaga, tá? E muitos candidatos falaram que Ctrl S marcaram como salvar e não sublinhar. E aí, meu povo, o que é que eu tenho a dizer a vocês? Que Ctrl S, de fato, 100% é sublinhar. Para você salvar, é Ctrl B, tá? Então, para você salvar, é Ctrl B. Para sublinhar Ctrl S. Então, anotem isso aí e gravem. Ctrl S não é salvar, e sim sublinhar. Ctrl B sim, Ctrl B salva. Beleza? Pois é. Então, anota aí para no dia da prova não trocar as bolas lá, tá? E não errar uma questão besta dessa daí e ficar fora das vagas. Beleza? Bora de nona questão? Então, ó, oitava questão, certo. Beleza? Nona questão diz o seguinte, que lá no Windows 10, ele fala assim, que lá no Windows 10, ao clicar com o botão direito do mouse, a opção iniciar e em seguida selecionar a opção explorador de arquivos, tem-se acesso a um mecanismo chamado pesquisa e de busca por documentos armazenados localmente no computador ou nos drives mapeados. Então, se você voltar aí algumas questões, você vai ver que a gente falou justamente do mapeamento de rede, né? Que eu falei para vocês que, de fato, eu posso mapear uma pasta em rede e dar acesso só às pessoas que estão autorizadas. E a nona questão, ela fala isso. E lá no Windows 10, quando você clica com o botão direito do mouse, na opção iniciar, e em seguida seleciona a opção explorador de arquivos, o explorador de arquivos também pode ser acessado, como eu disse para vocês, através desse atalho aqui, o Windows mais E, certo? Então, o que acontece? Ele diz que você tem acesso ao mecanismo de pesquisa e de busca por documentos armazenados localmente no computador ou nos drives mapeados. Essa questão também está certa. Se você apertar aí no seu computador agora o Windows mais E, ele vai abrir o explorador de arquivos, correto? Lá em cima, tá? Por padrão, do lado direito do canto superior, existe uma caixazinha de diálogo feito cortando embaixo com o nome pesquisar. Quando você coloca ali, por exemplo, aulas online, e aí ele vai pesquisar o que tem armazenado dentro do seu computador ou nas nuvens, tá? Então, no Windows 7, essa pesquisa só poderia ser feita localmente. Agora, a partir do momento que a Microsoft lançou o Windows 10 e lançou o Cortana, as pesquisas são feitas localmente e mundialmente. Por isso que o Cortana, ele sincroniza o navegador Edge, porque além dele pesquisar localmente, ele vai pesquisar mundialmente se você tem acesso ou algum arquivo àquela pasta, tá, que esteja compartilhada em algum lugar do mundo. Então, como ele colocou aqui, ó, o Windows 10, ele diz que a pesquisa é feita em documentos armazenados localmente e nos drives mapeados. Sendo assim, essa questão ficou certa. Mas olha o detalhe aí. Se ele diz lá, no início da questão, no Windows 7, ao clicar com o botão direito do mouse, a opção iniciar e em seguida selecionar a opção explorador de arquivo, tem-se um mecanismo de pesquisa e de busca por documentos armazenados localmente e nos dados mapeados, a questão ficaria errada. Por quê? Porque o Windows 7,
no Windows 7, você não conseguia mapear esses drives, tá? Porque ele só fazia a pesquisa localmente. Então, como ele falou que era o Windows 10, ficou correto. Então, muito cuidado aí, tá? 10ª questão diz assim, que lá no Word do pacote 365, para seguir fazendo alterações em um documento existente, sem modificar o arquivo original, deve-se clicar no menu Salvar Arquivos a cada alteração realizada. Isso está certo ou está errado no modo de vista de vocês, diante do que a gente assistiu ontem, conversou e resolveu questões? O que é que vocês marcariam? Note que ele diz o seguinte, né? Para seguir fazendo alterações em um documento existente, sem modificar o arquivo original, deve-se clicar no menu Salvar Arquivos a cada alteração realizada. Então, é assim que é o procedimento? É assim que a gente viu ontem? Isso aí, Grazi. É isso aí, Cláudio. Yara também, Natália, é isso aí. Se você quiser fazer uma alteração no arquivo existente sem modificar o arquivo, seria salvar como vocês falaram aí. Salvar como. E não só salvar. E não só salvar. Entendeu? E não só salvar. Ok? Então, é assim que... Então, assim que você pegar uma questãozinha dessa, você já mata a questão. Por quê? Você se ligou nesse detalhe. Não é só salvar, é salvar como. Então, diante disso... Cadê minha canetinha? Deixa eu pegar ela de novo aqui. Então, diante disso, a questão ficou, ó, errada. Beleza? E parabéns aí a vocês por ter se ligado nesse detalhe, tá? Muito, muito bom mesmo. Porque forma que o que a gente conversou ontem, vocês se ligaram nos detalhes. Então, um detalhezinho desse, besta, e vocês perderiam as questões, tá? Então, tá todo mundo de parabéns mesmo aí. Vamos aí, na 11ª questão, o que é que ele diz aí? Que a internet apresenta como característica o fato de ser formada somente pelas redes MAN e LAN. Quando o cara fala que é somente, exclusivamente, unicamente, basicamente, aí, negão, não tem pra onde correr não, tá? Porque na internet tudo é possível. Na internet tudo é possível. Teve um aluno que domingo ele fez o concurso da Guarda Municipal, de Belo Jardim. E ele me mandou a seguinte mensagem aqui, que ele disse que tinha marcado certo na prova. Aí ele disse, mas eu marquei certo. E aí a banca divulgou o gabarito dizendo que estava errado. E eu discordo. Eu vou ler para vocês a questão. Estou procurando ele aqui. Eu estou lendo a vocês a questão. E vocês me dizem se está certo ou se está errado. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui a questão dele. Justamente eu falei para ele, você esqueceu de se ligar nessa palavra aqui. Deixa eu ver se eu acho a danada aqui, rapaz. A questão que ele mandou. E na hora eu já matei a charada. Aqui, achei. A questão foi o seguinte. Eu vou ler para vocês e vocês tiram as conclusões. Dizia assim a questão. Armazenar dados na nuvem garante proteção absoluta contra todas as formas de perda de dados. Vocês marcariam certo ou errado? Ele marcou certo. Aí, quando a banca, na segunda-feira, divulgou o gabarito, marcou errado. Aí ele estava revoltado, perguntando se não dava para fazer um recurso. Aí eu disse, meu jovem, veja só. Como é que a questão diz? Armazenar dados na nuvem garante a proteção absoluta. Aí eu disse para ele, bicho, hoje a gente não confia nem na roupa que veste, cara. Ela pode deixar a gente nu no meio da rua. Então, o cara não pode dizer que se você armazenar dados na nuvem, a nuvem garante proteção absoluta. Não pode. Né? Assim, se o sigilo fosse garantido
exclusivamente, absolutamente, Sérgio Moro não tinha seus dados, não tinham sido revelados os dados de conversa dele na Lava Jato. Aquele hacker não tinha invadido o Telegram dele, assim como o de Dallagnol, e ter visto as conversas. Então, se fosse uma coisa 100%, os hackers não tinham como acessar as contas. Ele ainda relutou, né? Aí depois ele me ligou e disse, realmente, analisando aqui, tu tem razão. Eu que bisonhei, eu disse, porque essa palavra garante absolutamente, ficou errado, meu jovem. Ficou errado. Quando você faz um contrato de computação em nuvem, existe uma causa na Amazon, vou dar um exemplo da Amazon, que diz lá que existe, a porcentagem é mínima, mas pode existir a situação de perca, né? Então é igual o Ibope, né? Existe aquela margem de erro, nada é 100%. Então, nessa questãozinha ali, quando ele diz somente as redes MAN e LAN, faltou aqui, ó, a WAN, faltou a PAN, tá? Faltou uma tal de CAN. Então, quando ele diz somente, aí, ó, ficou errado. Tranquilo? De boa até agora aí? Show de bola. Então, vamos para a 12ª questão aí, que diz o seguinte. Tendo como referência a figura precedente, considerando-se que a célula D5 contenha a fórmula, tá aqui a fórmula aqui, ó. É correto afirmar que o valor resultante nessa célula será 200. Será 200. O que é que a gente viu ontem? Quando eu tiver ponto e vírgula, equivale a I. Quando eu tiver 2 pontos, equivale a até. Beleza? Tranquilo? De boa. Então, o que é que ele disse lá? Que lá na célula D5, né? Lá na célula D5, contém uma fórmula, tá aqui a fórmula. É correto afirmar que o valor resultante nessa célula será 200. O que é que ele quer dizer? E quando o cara chegar aqui em D5 e colocar essa fórmula aqui, o resultado vai dar 200. O que é que vocês acham? Certo ou errado? Diante do que a gente estudou. Vamos lá, povo. O que é que ele diz aqui? Some de B2, como tem 2 pontos, é até. Então, ó, de B2, né? De B2 até o quê? C4. Então, concordam comigo que ele quer tudo isso aqui? Concordam comigo ou não? Se ele quer B2 até C4, concordam? Beleza. Então, ó, ele disse que quando ele colocar essa fórmula, que der um enter, ele falou assim, que vai dar 200. Então, ó, se ele quer soma, então, ó, só aqui, ó, 100 mais 200 já dá 300. Já está errado. 300 com 300, 600. Com 200, 800. Com 50, 850. Com 100 dá 950. Então, isso aqui daria 950 e não 200. Então, ó, questãozinha tranquila e você marcaria errado. Beleza? Show de bola? Creio que todo mundo entendeu, né? Tá todo mundo legalzinho aí. Pronto, beleza. Show de bola. 13ª questão diz o seguinte. Que sempre que uma URL ela é salva pelo gerenciador de favoritos do Edge, ela é sincronizada em todos os dispositivos utilizada pelo usuário na sua conta do Google. Então, quando a gente, a semana passada, falou de rede de computadores, a gente falou sobre navegadores de internet. E a gente viu que o URL nada mais é do que o endereço do site, o endereço eletrônico.
Ok? Endereço do site. Fechou? Aí ele diz que sempre que você pegar o endereço do site e salvar lá nos seus favoritos do Edge, ela é sincronizada em todos os dispositivos utilizados pelo usuário na sua conta do Google. Vocês marcariam certo ou errado? Digamos, por exemplo, que eu pego aqui no meu computador e coloco como página inicial, né, nos meus favoritos, vou lá nos meus favoritos e coloco lá a minha URL PCI Concurso. O fato de eu colocar PCI Concurso nos meus favoritos, quando eu abrir o meu smartphone, vai estar lá como favorito do meu smartphone? O que é que vocês acham? Veja a pergunta, hein? Sempre que eu usar o endereço de um site, salvar ele em meus favoritos, ele vai sincronizar com todos os dispositivos utilizados por mim na minha conta do Google. Vamos raciocinar, hein? O que é que vocês acham aí? Só vê a galera marcando certo, certo, certo. Povo, conforme disse nosso colega Darlando aí, né? Falou que não. De fato, o raciocínio de Darlando está perfeito, tá? O fato está perfeito. Por quê? O que é que ele diz aqui? Que é nos favoritos do Edge, né? E a minha conta é do Google, é meu Gmail, entendeu? Ó, o Edge é da Microsoft, o Google é que é do Gmail, entendeu? A Google que é do Gmail. Então, geralmente o Gmail é de quem? Do Google Chrome, tá? Então, ele pegou vocês aqui quando ele falou que era Edge. Falou que era Ed. Fala, Graça. Pode falar, minha filha. Quer falar? Acho que ela levantou a mão errada. Graça, quer falar? Então, meu, Ei, quer falar? Fala, Emerson. Diara. Então eu confundi, porque assim, no Google, né, fica sincronizado, não é isso? A questão é só o navegador lá, É navegador. E mas assim, ah, Diara, deixa eu falar. A questão de ser o navegador, tanto que ele botou lá que é o Edge, né? Que é o Edge. E quando você coloca a sua conta do Gmail, você não coloca no Edge, você coloca no Google Chrome. Porque o Google Chrome faz parte do Google, do Gmail. Se você pegar o Edge e você não consegue colocar lá a sua conta lá do Gmail, você consegue colocar a sua conta do Hotmail, que o Hotmail faz parte da Microsoft. O Edge não é da Microsoft. Se você abrir o navegador do Edge, você não coloca lá tiara@gmail. Você vai colocar lá tiara@hotmail. Hotmail ele vai aceitar no Edge. Agora, se você colocar lá no Google, o Google aceita o Gmail, né? Porque é a mesma firma. Gmail, Google Chrome, tá? Eu jamais posso abrir meu Emerson Hotmail no meu Gmail. Não posso. Cada plataforma com seu e-mail. Entendeu? Então, a cagada foi aqui, ó. Ele botou aqui, ó, Ed. Era para ser o Chrome. Google Chrome. O Google Chrome, sim, sincroniza as minhas contas do Gmail, da Google. Beleza? Essa aí você não erra mais nem ninguém. Tá bom? Então, ó, 13ª, errada também. Bora para a 14ª, que fala assim, ó, na 14ª. O endereço único gravado na memória RAM, que identifica o computador, independente dele estar ou não conectado a uma rede, é chamado de MAC. Falamos isso aqui, né? E até brinquei do CPF. Quando nasce uma criança, chegou um novo CPF. Quando morre alguém, CPF cancelado. Aquele CPF não pode ser repassado para a próxima criança que vai nascer. E aí, quando ele diz que o endereço único gravado na memória RAM, que identifica o computador, independente dele estar ou não conectado a uma rede, é chamado de MAC. Darlando falou IP. Tiara, o que é que achou aí? O que é que acha?
Cláudio, o que é que marcaria aí, Cláudio? Leninha, o que é que marcaria aí? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá de boa? Cadê aí? Bolacha, marcaria o quê, Bolacha? O povo dormiu. O povo dormiu. Bolacha dorme direto aí. Todo dia ela dorme. Aí, povo. Sabe onde está o erro da questão aí, Darlan? Você falou IP, né? Não é IP, Darlan, porque ele disse o quê? O endereço único. O IP ele não é único, ele é automático, ele é manual. Você hoje, Darlan, pode pegar um IP 192, 168, 0, 100. E amanhã pode pegar 0, 110 ou 0, 255. Porque o IP ele é distribuído de 01 a 255. Então ele pode ser automático, ele pode variar. Ele não é uma coisa única. Quando ele disse endereço único, meu povo, de fato, esse endereço é chamado de MAC. Beleza. Só que o endereço único, chamado de MAC, ele não é gravado na memória RAM. Não é gravado. E sim, anota aí, hein? Na memória ROM. Na memória ROM e não na RAM. A memória RAM é aquele pente que todo mundo conhece. Aquele verdinho ou azulzinho. Você pega assim, isso aqui é uma memória, é? Muito, por isso que chama-se pente de memória. Porque muitas vezes, quando o computador não quer inicializar o sistema, a gente pega aquilo ali e passa no cabelo como se fosse um pente. Que é para o colene, o Neutrox, né, que as mulheres passam, limpar aqueles polos ali, os conectivos. Por isso que ele é chamado de pente de memória, tá? Então, o pente de memória é uma memória RAM. RAM. Já aqueles chipzinhos que são acoplados na placa, né? Que parece uma aranhazinha assim, que você vê um monte de perninha de um lado do outro, do chip, que já vem de fábrica, que ele é acoplado na placa. Esse sim é a memória ROM. Entendeu? Então, o MAC é o endereço único? Sim. Assim, a 12, a 12 marcou errado, Cláudio. A 12 marcou errado. Dá 950, não dá 200 não. Beleza? Então, ó, essa 14ª questão também está errado. Porque o endereço único é chamado de MAC? Sim. Só que ele é gravado na memória. Ele é gravado na memória ROM. Beleza? Tá errado. Isso, ROM. Show de bola. Vamos para a 15ª questão aí. Que diz o seguinte. Utilizando o Excel 2016 e 2019, a função média C1 até C5 calcula o critério das células de C1 até C5. O que é que vocês marcariam? Certo. E tu, Cláudio? Marcaria o que, Cláudio? Certo. Certo. Bolacha dormiu. Todo dia ela dorme. Bolacha? Bolacha dormiu. Graça, marcaria o quê, Graça? Bolacha, ela dorme só baba em cima do teclado. No outro dia ela disse que acordou com a cara cheia de número. Leninha, marcaria o quê, Leninha? Leninha dormiu também, a coroa. Olha só, todo mundo aí falou para mim que marcaria certo, né? Então, utilizando o Microsoft tanto 2016 como 2019, a função média calcula o critério das células de C1 até C5. Porque você entendeu que ponto e vírgula né? É igual a E. E você entendeu que 2 pontos é até. Correto? Foi assim que você aprendeu? Aí você marcou certo, não foi? Só que vocês esqueceram de ler a questão. Oi. Fala, Graça. Quer falar, Graça?
Alô? Alguém quer Eu falar? estou dizendo, mas aí essa Alguém função falou aí? não é Apertou? soma, não. Oi, Soma Graça. de C1 até C5, não. Eu estou Não, ele tá falando. tendo aqui. ele- Oi, eu estou dizendo. Ô, Mas Graça, aí não é soma, vê não. só. Quando ele. Isso, tá interpretando errado. Ou eu estou interpretando errado. Deixa eu te explicar aqui, onde é que tá o erro aqui. Vai não, Ah, eu aqui vou tá ver, dentro eu da já errei média ainda. duas. Olha, se liga só. Quando ele fala aqui, meu povo, que a média é de C1 até C5, ele pode falar dessa forma, de fato. Não é só soma não, Graça. Só que o erro, Tiara, Darlano, Cláudio, os demais, o erro tá aqui, ó. Por quê? Quando você coloca a média de C1 até C5, ele não calcula o critério, calcula o intervalo. Intervalo. Então, pronto, não interessa. O que importa é o que interessa. Entendeu? Então, não é critério. Ele calcula o intervalo. Lembra que eu falei ontem que quando for maior ou menor, ele tem um intervalo e tem um critério. E quando for mínimo e máximo, ele só tem o intervalo. Lembra o que eu disse ontem? Então, ó, maior e menor, ele vai sempre ter um critério e um intervalo. Lembra que ontem a gente falou de tanto a tanto, segundo maior, se eu não me falo a memória, foi o terceiro maior. Então, ele deu um intervalo e qual é o critério dele? O segundo maior, o terceiro maior. Então, É aqui... porque o pessoal se ligou aí só na diferença do até, que é os dois Isso. pontinhos, e do i. Só se ligou nisso. Só que aquele que ele Eu não, eu calcula, analisei a questão toda. ele calcula só o intervalo aqui e não o critério. Então, por isso ela ficou errada aí. Beleza? Então, eu tenho certeza que Cláudio, Darlando, Tiara, Bolacha que dormiu, não erra mais. Não erra mais. Beleza? Vamos para a próxima. A próxima é mais uma de Excel. Agora sim. Agora eu tenho intervalo e tenho critério. Tá? Então, ele diz o seguinte. Na planilha Brasp, extraído do Excel 2016, onde o resultado da aplicação da fórmula for aqui, ó. Maior. E aí ele te disse aqui, ó. O intervalo com um critério. Com um critério. Certo? Então ele diz, ó, que você calculando essa fórmula maior de C2 até C6, o terceiro maior, você vai receber o resultado como o peso 72. Então vamos lá. Ele diz que é de C2 aqui até C6. Então, ó, até aqui, certo? E ele diz que ele não quer só qualquer maior, ele quer o terceiro maior. Então vamos lá. Aqui é o primeiro maior, tá? Aqui é o segundo maior. E o terceiro maior é quem? O terceiro maior é 68. Então ele disse aqui, ó, que daria 72. Então, ó, questãozinha errada aí. Errado, errado, valendo. Entenderam, meu povo? Quando ele fala de maior e menor, o intervalo é seguido do critério. Quando ele fala de mínimo e máximo, tá? O mínimo e máximo, ele só tem intervalo, não tem critério. Essa é a diferença. Show? Fechado? Então, ó, você calculou e viu aqui. Primeiro maior, 7,4. Segundo maior, 7,2. Então, aqui era para estar aqui 2 e não 3. Beleza? Então, questãozinha errada. 17 fala assim, ó, que os navegadores de internet, como Internet Explorer, tá? O Edge, o Mozilla Firefox e o Google Chrome, permitem a instalação de plugins para implementar os complementos. Falamos em algumas aulas sobre justamente os plugins. Quem são os plugins? Os plugins são nada mais que complementos. Complementos, né? Para aquele vídeo rodar, para aquela imagem abrir. Então, eles são complementos.
Então, questãozinha 17, correta aí. Essa aí não teve dúvida, não. Essa banca teve dó de vocês. Cadê Tiara que tá calada aí? Dormiu, Tiara? Tá de boa? Beleza. 18ª questão diz o seguinte. Lá no PowerPoint, tá? No pacote Office 365, é possível você salvar um arquivo no formato de apresentação de slide do PowerPoint, o qual possuirá a extensão PPT. PPT. Certo ou errado? O que é que vocês marcariam a 18ª questão? Certo, certo. Natália, ó, bolacha apareceu. Acordou, bolacha? Certo. Beleza. Povo, a banca foi maldosa aí com vocês, tá? A banca foi maldosa, a banca pegou vocês de jeito aí nessa questão. E vocês ainda não se ligaram onde é que está o erro, quando todos disseram que era correto. Justamente, se o pacote é 365, aqui faltou um X. Era para ser PPTX. Tá? Então, ficou errado. PPT foi até a versão 2003 que eu falei ontem. Então, até 2003 foi XLS, que é para Excel, PPT, que é para PowerPoint, e DOC, que é para Word. A partir de 2007, todo mundo ganhou um X. DocX, PPTX, XLSX. Aí, por causa de uma bosta de um X, você não fechou a questão. Entendeu? Pois é. Então, cuidado, né? O pacote é 365. Se ele bota aí o pacote 2003, aí você podia marcar toda a papa aí, como diz Tiara aí. Beleza? Show de bola. Vamos para 19, que diz o seguinte. Um texto, ele foi digitado lá no processador do Word, do pacote Office, tendo sido inserido um toque artístico, tá? Por meio de um recurso do editor, também chamado, o ano é 2003. Até 2003, pessoal, não tinha o X. A partir de 2007, teve o pacote 2003 e o próximo pacote foi 2007. Então, a partir do pacote 2007, foi incluído um X. Isso, show de bola. Até o pacote 2003 não tinha o X. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Na 19ª questão diz assim, ó, que um texto Até foi tu já tá dormindo, depois de 2007, não teve outro. Dormiu aí. Bora, vamos lá. Então, ó, a 19ª diz assim, que um texto ele foi digitado no processador do Word, né? Do pacote do Office tem sido inserido um toque artístico por meio de um recurso de editor também chamado Fonte Art. E segundo nosso amigo Darlan aí, o nome não é Fonte Art, é Word Art. Word Art. Então, aqui não é fonte outra, é Word Art. Word Art. Beleza? Darlan é fera aí, rapaz. Darlan é fera. Só chegou para somar no time aqui. Cadê bolacha? Acorda, bolacha. Então, ó, 19ª tá errada aí. Beleza? Vamos de 20 aí. Tiara, a bolacha tá acordada aí, viu? Show de bola. A 20ª questão diz assim: para se aumentar a segurança do sistema operacional Windows 10, a Microsoft desenvolveu um serviço que já vem instalado de fábrica. Esse serviço é chamado de Microsoft 365 Copilot. Certo ou errado? Para se aumentar a segurança do sistema operacional Windows 10, a Microsoft desenvolveu um serviço que já vem instalado de fábrica. Esse serviço é chamado de Microsoft 365 Copilot. Então, Copilot é nosso o quê? Assistente virtual. O substituto de Cortana. Isso. O substituto de Cortana é nosso assistente virtual que interage com a inteligência artificial. Então,
Para se aumentar a segurança do Windows 10, a Microsoft desenvolveu um serviço chamado, como disse nosso amigo Darlando, Defender, tá? Chamado Defender. Beleza? Chamado Defender. Então, ó, 20ª questão, errado também. Tranquilo? Esse substituto Vou de guardar Cortana, essa ele ainda dica. vai entrar, né? Oi? Esse substituto de Cortana, ele ainda vai ser inserido, né? O substituto de Cortana, segundo pesquisas feitas, ele vai ser inserido no Windows 10 a partir do segundo semestre. Mas as máquinas que estão sendo comercializadas com Windows 11, já foi feito o upgrade dele. Na atualização do Windows 11, já saiu o Cortana e já entrou o Copilot. Tá? Já entrou o Copilot. Beleza? Mas então, a que tem o Windows 10, a partir do segundo semestre, segundo fontes, vai ser inserido. Sai o Cortana e entra o Copilot. E aí não vai ser preciso você instalar. Quando ele reiniciar a máquina, que ele atualizar as políticas, né, que é o Windows Update, automaticamente ele vai substituir. Você não vai nem perceber. Beleza? Tu queria falar, Larrando? Falou alguma coisa aí sobre o Defender? Só dizer a Graça que eu vou anotar aqui nos meus alfarrábios essa substituição do Cortana pelo copiloto. Pronto, graça. Aí, ó. Respondido. Bora lá, na 21. A 21 diz o seguinte: analise a seguir a planilha produzida com a ferramenta do Excel 2016. Se na célula A3 for inserida a fórmula média, aqui, ó. Vou inserir isso aqui dentro. Aqui dentro. O resultado será 10. O que é que vocês fariam aí? Alguém se arrisca a resolver essa daí? O que é que a gente aprendeu também ontem? Vou fazer agora. Faça agora. Vocês querem aí 2 minutinhos para tentar fazer? Eu vou dar 2 minutinhos a vocês. Pronto. Para vocês tentarem fazer aí, tá? 2 minutinhos. Beleza? Valendo de agora. Só quero que vocês substituam as células, né? A2, quem é A2? 100. Coloque os valores, que fica mais fácil. A1 você coloca 50, C1 você coloca 30 e assim por diante, tá? E aí, então, errada. Graças a isso foi errada aí. É? Deu conta aí o teu resultado, Graça? Cláudio conseguiu fazer. Yara, Leninha.
Tá, cara, pô. O Darlan já tá lá 22 a 23. Deu quanto teu resultado, Cláudio? Deu 20. Bolacha fez, bolacha? Ela não dormiu? Beleza, vai lá, Darlan. Vai lá. Daqui a pouco a gente termina aqui. Só tem mais certo ou errado, que é jogo rápido. Depois eu assisto o resto da aula. Show de bola, irmão. Olá, meu povo. Vamos lá. Vamos embora. O que é que ele quer aqui? A média, né? Então, vamos só alterar aqui. A2 é 100, certo? E depois ele quer que a soma, né? Tô só alterando aqui, tá? A1 é 50. C1 é 30. C2 é 20. Tá? Pessoal. Vinte. Fecha aqui e fecha aqui. Então, o que é que ele quer? Aqui você já achou que A2 vale 100, certo? Então, ele quer que você some aqui. Então, 100 e soma. Então, ó, 50, 80, 100. Então, ó, tudo isso aqui agora vai valer 100. Então, 100 e 100. Beleza? O que é que ele quer? A média. 100 com 100, 200. 200 dividido por 2. 200 dividido por 2 dá quanto? Acharam 20 aí, não foi? Meu povo? Ainda estão por aí? Foi assim que vocês fizeram? Estamos. Achou quanto? Aí. Tá certo ou errado? Cláudio falou que achou 20. Se liguem só, hein? A2 é 100. E soma. Então, somei aqui tudinho de 100. Então, 100 e 100. Então, ó. 100 e 100, 200. 200 dividido por 2, porque sobraram duas células. 200 dividido por 2 dá 10. Não é isso? Então, ó. Ele falou que o resultado era 10. Correto? Ou não? Tiara, já calculou aí? Recalculou a rota aí, Cláudio? Bolacha, tu fez, bolacha? Errado. Vocês entenderam, meu povo? Aqui, ó, ele quer a média. Quer a média. Então, A2 vale 100. E a soma, A1 vale 50, C1 vale 30, C2 vale 20. Então, resolveu tudo aqui dentro, você achou 100. Certo? Você achou 100. E aí, ó, 100 de um lado com 100 do outro. Então, ó, 200 dividido por 2 dá 100, né? 200 dividido por 2 dá 100 e não 10. Então, ó, errado. Beleza? Entenderam essa daí? Espero que tenha anotado isso aí. 100 com 100, 200. 200 dividido por 2, 100. Beleza? Essa aí vai. Anotem aí. Se fosse dinheiro, eu tinha acertado. Pois é. Bora de 22. Que diz assim. Mas é cada lógica, né? Se a pessoa tem R$ 200 e divide para duas pessoas, vai dar 20.
Eu tô Pois igual é. a Cláudia aí, que eu não sei quem é, mas ele também foi de 20. Aí eu não queria receber nessa conta, Tá não. ruim pra gente dividir dinheiro pro povo, viu? Pois é. Então lá, vamos de 22, que diz o seguinte, que Tatiane precisa montar um relatório lá no Excel do pacote 365, que soma o intervalo de A1 até A5, somente os valores maiores do que 20. A fórmula que a mesma irá utilizar seria a seguinte, soma-se, né? Seria soma-se de A1 até A5 e valores maiores que 20. Então, ó, questãozinha correta. Por quê? Ele colocou os intervalos aqui, ele colocou o ponto, uma vírgula, e ele disse que o critério são valores maiores que 20. Então, cuidado, que toda vez que tiver um soma-se, os critérios têm que vir acompanhado entre aspas. Beleza? Então, o 22 está correto aí. Show de bola? 23. Diz o seguinte, que o software de armazenamento de arquivos da nuvem da Microsoft, que vem instalado por padrão no Windows 10, é o Google Drive. Certo ou errado? Eu marco aqui. Certo ou errado? Espera, Graça, só falta 6. Errado, errado. Isso. Por quê? Porque ele está falando da Microsoft e o Google Drive é o concorrente. O certo seria OneDrive. O certo seria OneDrive. Beleza? Então, 22, 23 errado. Segura aí, Graça, que a gente já termina rapidinho. 24 diz o seguinte, que, com base no Excel 2016, a fórmula a ser utilizada para somar o intervalo de A1 até A5, somente os valores menores que 17, seria essa fórmula aqui. O que é que ele esqueceu aqui? As As aspas. aspas. Isso. Aí, ó, errado. Esqueceu as aspas. Beleza? 25. Diz assim, ó. Em uma célula do Excel 2019, você inclui a seguinte fórmula. PA 37 menos 4. O valor retornado na célula será 32. Essa aí, a gente já viu uma questão dessa há um tempo atrás. Antes da civil, a gente fez uma revisão com uma questãozinha dessa. Alguém se lembra? Eu lembro, ímpar, que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E papá, que você nunca tinha ouvido. Você marca certo ou errado nessa daí? Quando ele diz pá 37, ele está dizendo assim, qual é o próximo pá depois de 37? Então, o próximo pá depois de 37 é 38. E 38 menos 4 dá 34. E não 32. Então, ó, errado. Beleza? Pá 37. Se ele fala pá 39, você ia para 40. Se ele fala pá 36, você vai para 38. Ou se ele fala pá 35, você vai para 36. Tá? E assim por diante. Questão 26 diz o seguinte. O comando que deve ser E ele fala utilizado... para 36, você vai para quanto? Tu disse Se ele 38, fala... não é 37, não? Não, porque eu confundi, mas eu corrigi em sequência. Ah, tá. Tá? Corrigi em sequência. A 26 diz o seguinte, que o comando que deve ser utilizado no Windows 10 para reverter a exclusão indevida de um arquivo que estava sendo utilizado, localizado em documentos, seria Ctrl+V. É Ctrl+V para reverter? Ctrl+V vai Não. colar e não reverter. Então, ó, errado. Errado, errado. Beleza? 27 diz o seguinte, que a imagem a seguir mostra uma planilha que foi editada lá no Excel 2013. E o usuário clicou no botão principal do mouse na alça de preenchimento da célula B3. Segure e arrasta a célula até
B9, tá? E ele diz que o valor será exibido na cela B8 é qual? 8, 7, 3 ou 4. Se liga só. O que é que está selecionado? B3, né? A cela está toda selecionada aqui, ó. Toda selecionada. E ele diz que se você clicar com o botão direito do mouse sobre a alça de preenchimento. A alça de preenchimento é aqui, meu povo, ó. É aqui. Então, se eu selecionar aqui e botar B4, B5, B6, B7, B8 e B9, tudo isso aqui vai ser sempre 3. Porque eu comecei daqui, ó, nessa alça. Se porventura tivesse sido tudo selecionado, 1, 2, 3, aí era 4, 5, 6, 7. Como ele começou daqui, tudo é 3. Beleza? Tudo é 3. Entendeu, Grazi? Ele puxou da alça do 3 Depois aqui, de ó. 300 anos foi que eu entendi isso. Tu acredita que eu nunca entendi? Eu digo, por quê? Porque tem assim, tem a questão de janeiro, né? Que é janeiro, aí fevereiro, março. Isso. E às vezes é só janeiro, janeiro, janeiro. Eu digo, Janeiro. meu Deus do céu. Eu nunca entendia isso. Agora eu tô entendendo. Se você selecionar ela todinha, ó, ela vai na sequência. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, entendeu? Você só selecionar, pronto, parar em março e puxar de março, ele vai ficar março, 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 março. Assim por diante. É assim que ele vai. Como Menino, ele só parou aqui aqui, mesmo, tu tá vendo? Por isso que tá ainda bem que vendo? eu não fui dormir. Eu disse a você, segura aí que Uma falta 6. babação dessa merece o mês que entra eu não pagar nada, viu? É, eu concordo também. Bora para 28, para a gente acabar. Então, ó, 27, número 3, tá? 28 diz assim: uma impressora que pode ser utilizada para gerar imagens em folha de papel de tamanho grandes poderia ser classificada como do tipo laser. Como do tipo laser. Então, eu falei isso na aula aqui também. Por isso, para vocês que aquelas impressões de papel, em folha de papel grande, que adesiva carro, né, que coloca em outdoor, aquilo ali não é numa impressora laser. Impressora laser é aquela impressora que utiliza toner, tá? Justamente. Em vez de ser laser, era para ter aqui o nome aqui, ó, plotter. Era para ter plotter. Então, ó, 28 tá errado. Beleza? E aí na 29 diz assim, ó: considere a URL, que eu falei que a URL é o quê? É o endereço eletrônico, é o endereço do site. Então, considere a URL apresentada a seguir: http://www.policiapenaldopiauí.gov.br. Ele diz que nessa URL, a parte representada pela sequência de caracteres HTTP significa o protocolo de comunicação. Perfeito. E se ele tivesse um HTTPS, significava que o protocolo de comunicação ele era criptografado, seguro, tá? Seguro, criptografado. Então, ó, 29, correto. Para a gente fechar aqui à noite, a 30 diz assim, que um usuário, por meio do Windows 10, utiliza... Fala, Grazi. Não, foi sem querer. Beleza. A 30 diz assim, que um usuário, por meio do Windows 10, utiliza o aplicativo acessório chamado WordPad para edição de texto. E a extensão padrão para arquivos gerados pelo WordPad é o TXT. Vocês concordam comigo? Eu marco certo ou errado? O WordPad, ele é TXT. Errado. Isso aí. O WordPad, eu falei ontem, é RTF. TXT equivale a bloco de notas. Bloco de notas. Ok, meu povo? Então, terminamos aqui 30 questõezinhas. Terminou até antes do tempo, mas eu sei que vocês estão muito cansados aí, assim como eu também estou.
Já viaja amanhã cedinho, 6h30 da manhã também. Vou só dar um cochilo, tá? Fala, Graça. Fala, Leninha. Então, Tchau. Tchau. Mais uma vez queria agradecer a participação de vocês aí. Vocês são uns guerreiros, umas guerreiras aí. Meu amigo Cláudio, Darlando, Yara, Natália, né? O Bolacha. E foi muito boa a participação do nosso Veveto hoje aí. Então, fiquem todos na paz, tá? A gente vai conversando no grupo. Uma boa noite aí. Tamo junto, beleza? Fui também. Valeu, é nóis. Tamo junto. Mas gosta de botar apelido no povo. É coroa, é bolacha. Quem é o próximo? Bolacha tá aí. Oxi. Bolacha tá aí. Bolacha não dormiu hoje, não. Tchau, Bolacha. Ela dormiu, agora dormiu. Tchau, velho. Ô, bolacha, aí você chama ele de Papai Noel. Tô barba branca mesmo. Bolacha, ela nem consegue mais nem falar. Valeu. Fui. Tchau, coroa.